Fala assim o nosso texto. Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Amém? Queridos, nós estamos fazendo a exposição de Efésios e do capítulo 1 ao capítulo 3 nós trabalhamos questões doutrinárias. O apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala a respeito do conselho de Deus. Ele expõe aquilo que ele chama do mistério de Cristo, do capítulo 1 ao capítulo 3. E esse mistério de Cristo, ele envolve toda a questão de como a salvação opera. Ele vai tratar no capítulo 1 das bênçãos espirituais, ele vai trabalhar no capítulo 2 da salvação pela graça, mediante a fé. E depois ele vai falar também a respeito da formação da igreja, o corpo de Cristo, a união de judeus e gentios em um só povo, em um só corpo, formando agora a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele introduz todo o conselho de Cristo, ele fala a respeito da doutrina. E quando ele chega no capítulo 4, o apóstolo Paulo agora muda o tom da carta. E ele agora começa a falar a respeito de prática, de vida prática. Porque para Paulo e para a Bíblia não existe divórcio entre o conhecimento doutrinário e a vida prática. Para Paulo e para a Bíblia essas coisas estão unidas. Elas são reflexos. Na verdade, a vida prática deriva de um conhecimento correto a respeito da doutrina de Cristo. Então, a partir do momento que nós entendemos a doutrina de Cristo, a partir desse momento, então, nós temos responsabilidade agora de viver uma vida para a glória de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo começa falando no capítulo 4. No verso 1, ele começa apelando aos efésios, aqueles que estavam recebendo a carta. É o que ele vai falar ali no verso 1. Olha só o que ele fala. Rogo-vos, pois. Então, o apóstolo Paulo introduz o capítulo 4 com um apelo. Rogo-vos, peço a vocês, por favor, me escutem. Ele está pedindo encarecidamente a atenção dos efésios. Eu estou rogando a vocês, eu estou pedindo a vocês algo. A partir de agora, que vocês já entenderam todo o conselho de Cristo, a partir de agora, que eu já expus toda a questão doutrinária para vocês, que vocês já chegaram ao conhecimento da verdade, então a partir de agora eu peço encarecidamente para vocês algo. É isso que o apóstolo está fazendo aqui no capítulo 1. Rogo-vos, pois. E aí ele continua, eu, o preso do Senhor. Paulo, então, ele usa o seu título de preso do Senhor, o seu status, a sua condição de preso do Senhor, a fim de trazer ali um peso de autoridade para o pedido que ele está fazendo. Ele está pedindo para a igreja algo, e ele está dizendo, olha, quem está pedindo para vocês é eu, o preso do Senhor. Então ele está utilizando essa condição dele, de estar preso por amor do Evangelho, como um apelo à autoridade. Ele está mostrando que ele era digno de ser escutado, porque ele havia sofrido por causa do Evangelho. Então as pessoas deveriam ouvir o que ele estava falando. Ele era alguém que tinha uma vida prática, ele não era alguém que conhecia apenas doutrina, mas ele tinha uma prática de piedade. E a prova de que ele tinha uma prática de piedade é que ele era o preso do Senhor. Por ele ser o preso do Senhor, então, era digno que os efésios agora o escutassem. Então ele está rogando, ele está pedindo, por favor, encarecidamente, me escutem, eu, o preso do Senhor. E ele continua, e ele falou que ainda no verso 1, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Então aqui o apóstolo Paulo começa a expor aqui o que era o pedido dele. Ele está pedindo para aquela igreja, que aquela igreja agora escutasse o que ele estava falando, e escutasse porque ele era digno de ser escutado, ele era um homem com autoridade, ele vivia o que pregava, ele estava preso por causa do Evangelho, e por isso então ele era digno de ser escutado, e o que ele está pedindo agora para aquela igreja é que aquela igreja ande de maneira digna da vocação com que eles foram chamados. Qual é a vocação que a igreja foi chamada? É tudo que ele havia tratado nos capítulos anteriores.
Nos capítulos anteriores, o apóstolo Paulo havia dito que eles haviam sido eleitos, predestinados, redimidos, selados, perdoados. Ele havia dito que eles haviam sido vivificados. Ele havia dito que eles haviam, pela graça, sido salvos mediante a fé. Ele havia dito que eles agora haviam sido unidos ao corpo místico de Cristo, que é a união de judeus e gentios formando a igreja. Então eles agora eram filhos de Deus. Eles agora tinham um status de um povo separado, de um povo que foi santificado, separado para Deus, porque é isso que nós somos santos no Senhor, separados para o Senhor. Então aquele povo, agora, que havia sido chamado, ele tinha uma vocação. A palavra vocação, né, se tu pegar no latim é vocare, vem justamente do conceito de chamar, né? A vocação tem a ver com chamado. Então aquele povo havia sido chamado agora para viver de uma maneira diferente, de uma maneira digna do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo que o apóstolo Paulo vivia de modo digno do evangelho, ele agora está pedindo que aqueles que haviam recebido todo o conhecimento doutrinário, agora colocassem em prática esse conhecimento e vivessem de modo digno do evangelho. Nós vimos no próprio capítulo 2, depois de Paulo expor ali toda a questão do conselho de Deus, da salvação pela graça, deles serem vivificados, no versículo 10, que nós fomos chamados para a prática de boas obras. Quer ver? Abre comigo Efésios 2:10, por favor. Olha só. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que nós andássemos nelas, correto? Então Paulo já havia dito, no próprio capítulo 2, depois de expor a doutrina da salvação, que eles então agora foram salvos para algo. Para quê? Para andarem no caminho do Senhor. Ninguém é salvo para viver a vida de qualquer jeito, amém? Ninguém é salvo para viver a vida de maneira desleixada. Nós, na verdade, até questionamos essa salvação. Se uma pessoa diz que ela foi salva e ela vive a vida de um modo completamente distinto daquilo que a palavra de Deus coloca como a norma, nós questionamos essa salvação. Será que essa pessoa realmente foi salva? Porque nós somos salvos para a prática de boas obras. Somos salvos para que venhamos andar no caminho do Senhor. Agora, como que é o modo digno de se andar no Senhor? O apóstolo Paulo vai construir no verso 2. No verso 2 ele vai tratar qual é o modo digno que nós devemos andar no Senhor. Ele vai falar o seguinte no verso 2. Com toda humildade, mansidão, longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Então olha só que interessante. Qual é o modo digno de se andar no Senhor? Paulo dá a resposta. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade e suportando-vos uns aos outros. Então o próprio Paulo mostra como que nós devemos andar no caminho do Senhor. Como que nós andamos de maneira digna no Senhor. E a primeira coisa que ele coloca como sendo a base para que nós possamos andar de modo digno do Senhor, ele coloca a humildade como sendo a base para a vida de modo digno do Senhor. Então, a humildade ali é a base, é a virtude básica para que se possa viver de modo digno do Senhor. E é muito interessante que ele coloque a humildade como a base para o modo como nós devemos andar de modo digno do Senhor, porque toda a doutrina que ele havia construído humilhava o homem e levava o homem a reconhecer que a salvação pertence só a Deus. Afinal, foi Deus quem os elegeu, foi Deus quem os predestinou, foi Deus quem os redimiu, foi Deus quem os selou, foi Deus quem os vivificou, foi Deus quem os salvou pela graça. Então, tudo isso roubava o mérito humano de salvação por obras. Nós não somos salvos por obras, somos salvos para as obras, ok? Então a salvação antecede a prática de boas obras. Ninguém é salvo porque pratica boas obras, nós somos salvos para que pratiquemos boas obras. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando no capítulo 2. Então toda essa doutrina, se compreendida de maneira correta, ela tem que conduzir o homem à humildade. Ela tem que levar o homem para um lugar de humilhação. Não existe espaço para meritocracia no reino de Deus. Não existe espaço para que nós venhamos a nos colocar como sendo grandes, fortes ou poderosos no reino de Deus, visto o fato de que a condição do homem, segundo o próprio apóstolo Paulo no capítulo 2, era uma condição de morte espiritual. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida.
Ele quem nos ressuscitou, Ele quem operou em nós. Filipenses vai dizer que Ele realiza em nós tanto o querer como o efetuar, como o realizar. Então não existe espaço para que a humildade não seja uma consequência da compreensão correta da doutrina de Deus. Então o apóstolo Paulo coloca, olha, andem de modo digno com toda a humildade. Agora, o que é humildade, né, gente? Porque a humildade é uma virtude difícil de se expressar, de se descrever. Na verdade, a gente vive tempos tão sombrios que nós precisamos falar que a grama é verde, como disse um autor. A gente precisa dizer para as pessoas que a grama é verde. Então, hoje, quando nós falamos que Deus é amor, nós precisamos definir o que é amor, porque as pessoas já não sabem mais o que é amor. E do mesmo modo, quando nós falamos que nós temos que andar com humildade, nós precisamos definir o que é humildade, porque as pessoas também já não sabem mais o que é humildade. E o que seria, então, humildade? Eu peguei aqui alguns dicionários, alguns léxicos que traduzem a palavra humildade. E o léxico de Strong, ele coloca a palavra humildade como sendo o seguinte: ter uma opinião humilde de si mesmo, primeiro ponto. Segundo ponto, olha só, sendo senso profundo de insignificância. Olha só que interessante isso aqui. Senso profundo de insignificância. Totalmente contrário à nossa sociedade moderna, que diz que tu tens que sempre se ver como uma pessoa forte e poderosa, né? Mas a palavra humildade, segundo o léxico de Strong, significa um senso profundo de insignificância. Terceiro, modéstia, submissão de mente e humildade. Então, o léxico de Strong, ele coloca a humildade como sendo um senso profundo de insignificância. E se a gente for parar para pensar nas doutrinas do capítulo 2, essa é a conclusão que a gente vai chegar, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então a conclusão lógica é a seguinte: eu sou insignificante, mas Deus é grande. Então o léxico de Strong coloca assim. Mas eu peguei também o significado da palavra humildade no dicionário Primeirão de português. Ele vai falar o seguinte: capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações, sentimento de inferioridade. Mais uma vez, sentimento de inferioridade. Então, mais uma vez, ele coloca aqui a mesma coisa que o léxico de Strong tinha colocado, né? Demonstração de respeito e submissão. Então, para a gente poder entender como nós andamos de maneira humilde, como nós podemos andar de maneira digna da nossa vocação com humildade, nós precisamos entender o que é humildade. E a primeira coisa que a gente precisa entender, gente, humildade não tem nada a ver com classe social, não tem nada a ver. Humildade não tem nada a ver com ser ignorante, não tem nada a ver. Humildade não tem nada a ver com falta de conhecimento. Humildade não tem nada a ver com falsa modéstia, porque tem gente que utiliza de falsa modéstia. Você já viu? O cara é um monstro, o cara toca pra caramba, aí você chega e fala, pô, você toca muito. Não sei tocar nada. Mentira, o cara toca muito. Isso é falsa modéstia, ele não está assumindo uma virtude que ele tem. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele assumir uma virtude que ele tem não significa que ele não seja humilde. Ele está apenas reconhecendo um fato. Então, muita gente trata a humildade como uma falsa modéstia. Tem gente também que tem um espírito de autocomiseração, né? Que trata a humildade como se fazer de coitado. Eu sou um coitadinho, tadinho de mim. Quando a gente olha para a doutrina bíblica, não é isso que a Bíblia fala. Nós não somos coitados, nós somos pecadores que merecíamos o inferno. Deus nos salva não porque nós éramos coitados. Deus nos salva porque Ele é gracioso. Nós não éramos coitados. Muito pelo contrário, fomos criados à imagem de Deus. Nós temos um senso de dignidade profundo por causa do modo como fomos criados. Mas nos rebelamos e pecamos contra o Senhor. Então não somos coitados, éramos réus dignos de pena de morte, pena do inferno. Então não tem nada a ver com se fazer de coitado também humildade. Então o que seria humildade? Humildade é justamente aquilo que esses dicionários definem. Você considerar a si mesmo como sendo uma pessoa não superior aos outros. Quer ver? Abre comigo Filipenses capítulo 2, verso 3. A gente vai ter uma definição bíblica do que é humildade ali. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Olha só. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade.
E aí ele define: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, aqui nós temos uma definição bíblica do que seria humildade. Humildade é justamente como o dicionário léxico colocou, como o Priberan colocou. Humildade é ter um senso de miséria de si mesmo, no sentido de considerar o outro superior a você. Totalmente contrário ao humanismo secular que rege a nossa sociedade, na qual você precisa se autovalorizar e você precisa se colocar sempre em primeiro lugar, né? Não é assim que a nossa sociedade pensa? Cada um deve colocar sempre assim em primeiro lugar, porque a sua felicidade é a coisa mais importante que existe. Não é assim que é dito hoje? É assim que as coisas são ditas hoje. Isso está errado, isso não é bíblico. Biblicamente falando, nós não nos colocamos em primeiro lugar, muito pelo contrário, nos colocamos por último. E colocamos os outros como sendo superiores a nós mesmos. E quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a compreender melhor o que define humildade. E não tem nada a ver, como eu falei anteriormente, com a tua classe social, com a tua condição financeira, com o teu nível de conhecimento, com a tua inteligência. Tem a ver com uma virtude de colocar os outros acima de si mesmo. Colocar eles como sendo mais importantes do que você. E eu tenho um exemplo prático para colocar aqui um exemplo de humildade. Vamos lá, vamos pegar um pai de família. O cara é o chefe de uma casa. Esse cara é um cara erudito, estudado, um homem rico, com dinheiro, um homem que trabalhou muito, foi bem sucedido, conseguiu posses, grana, verba. Esse homem, ele é um homem com características de um homem bem sucedido, correto? Mas esse cara tem uma família. E dentro da família, ele coloca sua esposa e seus filhos como mais importantes do que ele. E ele, então, agora utiliza todas as suas virtudes em prol de sua família. O que esse homem está sendo? Ele está sendo humilde. Porque, independente das suas virtudes, ele coloca os outros como sendo superiores a ele, e ele utiliza daquilo que ele recebeu da parte do Senhor como um bom dispenseiro da graça de Deus, como nós falamos também em alguns cultos passados. Ele agora distribui aquilo que ele recebeu da parte de Deus aos outros, e ele então abençoa os outros com aquilo que ele possui, com aquilo que ele tem. Por quê? Porque ele considera os outros superiores a si mesmo. Então isso define o que seria humildade. Humildade não tem nada a ver com hierarquia social, não tem nada a ver com ser pobre, não tem nada a ver com isso. Você pode ser um pobre arrogante, assim como você pode ser um rico humilde. Então, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com ignorância. As pessoas olham às vezes uma pessoa, a pessoa é humilde. Não, ela é ignorante, é diferente. É que as pessoas não querem falar ignorante porque o ignorante soa meio ofensivo. Mas a palavra ignorante, ela não é uma palavra pejorativa. A palavra ignorante significa que a pessoa ela tem falta de conhecimento. É simplesmente isso que a palavra ignorante é. Então a pessoa não é que ela é humilde, ela é ignorante. Ela pode ser ignorante e arrogante. Ela pode ser ignorante e nunca aceitar a ajuda de ninguém. Ela pode ser ignorante e nunca colocar ninguém à frente dela. Então não tem nada a ver com humildade a ignorância. A ignorância, na verdade, tem que ser combatida por nós, amém? Nós, na verdade, somos o povo que tem que ter um conhecimento de Deus. A Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A Bíblia fala que nós devemos crescer na estatura para que cheguemos à condição de varão perfeito. Então nós precisamos crescer em conhecimento. Nós precisamos crescer realmente nessas virtudes. Agora nós precisamos sempre ser humildes. E aí uma pessoa que é dotada de virtudes, por exemplo, como conhecimento, até mesmo riquezas, mas ela é humilde, ela é uma bênção para o mundo. Por quê? Porque ela abençoa aqueles que estão ao seu redor. Ela consegue abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Ela consegue trazer uma condição melhor para o mundo. Vamos pegar um exemplo de um governante, que ele é um cara erudito, um homem douto, um homem de Deus, um cara instruído. E esse cara assume um cargo de liderança realmente numa nação, mas ele coloca o povo da nação como mais importante do que ele. Esse cara vai ou não vai ser uma bênção para a nação? Vai ser uma bênção para a nação. Porque nós não devemos cultuar a ignorância, nós não devemos cultuar a pobreza, nós não somos chamados a cultuar esse tipo de coisa. Nós somos chamados a cultuar a Deus. A Deus. E aí nós precisamos ter uma humildade de sempre colocar os outros como sendo superiores a nós mesmos. Então, a primeira virtude que o apóstolo Paulo coloca para o povo aqui é que o povo deveria ser humilde. Isso era andar de modo digno do Senhor. Eles precisavam ter uma humildade, eles precisavam colocar os outros como sendo mais importantes do que eles mesmos. E foi isso que o nosso Senhor Jesus fez. Quer ver? Abre Filipenses 2, do verso 5 em diante.
Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante. Até o 10 eu acho que é. Logo depois que ele fala da humildade aqui, né, ele vai dar o exemplo de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos lá. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então aqui ele está falando da condição que Cristo tinha antes da encarnação. Ele era Deus, pleno no céu. E o texto fala que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então veja que depois dele falar da humildade como sendo aquilo que nós fazemos de colocar o outro na nossa frente, ele vai dar o exemplo de Jesus. Ele fala, Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes se humilhou e se colocou na forma de servo. O que é um servo? Um servo é aquele que serve os outros. É aquele que coloca os outros na sua frente. É aquele que coloca os outros como sendo mais importantes do que ele mesmo. Cristo não teve apego a si mesmo, mas teve um apego pelos outros. E ele então se humilhou, abrindo a mão de toda a sua glória para que ele pudesse servir o povo, se ofertando pelo pecado. E depois disso, então, ele recebeu o nome que é sobre todo nome e foi exaltado na mais alta dignidade no céu. Cristo, então, agora é adorado por causa da sua humildade. A sua humildade levou ele à condição que ele está hoje de receber o nome que é sobre todo nome. Não que Cristo não fosse exaltado antes, quando ele ora em João 17, ele fala, Pai, eu peço que tu me glorifique com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo fosse mundo. Ele já era glorificado no céu, mas ele não tinha o nome que é sobre todo nome como ele tem hoje, que nós damos a honra e a glória a Jesus Cristo sempre. Amém? Então, a primeira virtude que ele coloca é isso. É uma virtude na qual as pessoas elas devem ser humildes. Segundo, ele vai colocar como a mansidão. Então, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. Veja que isso aqui, gente, é uma progressão, tá? A humildade é a base para que as outras virtudes possam surgir. Você não consegue ser manso se tu não for humilde. Jesus disse que ele é manso e humilde, né? Então você não consegue alcançar a mansidão se tu não tiver humildade. Então é uma progressão. Isso aqui está sendo uma progressão. E ele fala com toda a mansidão. E a mansidão, gente, o que ela é? Ela é uma virtude que está relacionada ao domínio próprio. Então, o que é uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem capacidade de controlar a sua própria força. Então, a mansidão não tem nada a ver com falta de força. A mansidão tem a ver com domínio da força. O que é um cavalo manso e o que é um cavalo selvagem? O cavalo manso ele é fraco e o cavalo selvagem é forte, é isso? O seu poder, a sua força. Então a mansidão, o Lex Colonida, ele coloca assim, brandura de atitude e comportamento em contraste com aspereza no trato com os outros. Brandura, mansidão, moderação. Em vários idiomas, gentileza é frequentemente expressa como uma negação de aspereza, de modo que gentileza pode ser traduzida como não ser áspero com as pessoas, mas a gentileza também pode ser expressa, em alguns casos, de maneira idiomática. Por exemplo, sempre falar suavemente com ou não levantar a voz. Então veja que quando ele coloca as virtudes da mansidão, não levantar a voz, isso tem a ver com controle de força, correto? Tem a ver com a pessoa ter domínio próprio. Então o que seria a mansidão? A mansidão é a atitude de você conseguir se controlar. Controlar a tua força, controlar a tua ira, controlar a tua raiva, controlar os teus ímpetos, controlar as tuas emoções. A mansidão é você se dominar. Você domina a sua força. Não é que você não tem força, é que você domina a sua força. A sua força agora, ela está sob o seu controle. Nós vemos, por exemplo, o salmista orando, ele falando... Ele dá ordem para a alma, né? Ele dá ordem para que a alma se aquiete. Te aquieto a minha alma dentro de mim, porque tu te perturbas. Ele está domando a sua alma. A gente vê o apóstolo Paulo falando que ele esmurrava o seu próprio corpo. Obviamente que isso não é literal, isso não dá base para... Como é que é o nome da católica romana lá? Hã? Não, isso aí não. Penitência. Então, isso não dá margem para penitência, né? Paulo esmurrava o seu próprio corpo, né? Ele esmurrava o seu próprio corpo no sentido de que ele se domava, ele se controlava.
Nós somos chamados a nos controlar, amém? A gente é chamado a se domar. A gente não pode perder o domínio da nossa força. Nós não somos chamados a ser entregue às nossas paixões, às nossas iras, às nossas raivas, aos nossos ódios. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando que eu preciso ser humilde em primeiro lugar. Por quê? Porque quando eu sou humilde, eu coloco o outro como sendo mais importante do que eu. E porque eu coloco ele como sendo mais importante do que eu domo a mim mesmo. Para quê? Para que eu não prejudique o outro. Porque o apóstolo Paulo, a gente vai ver na sequência, que ele vai tratar aqui de unidade na igreja. Esse é o tema aqui. Ele está querendo tratar dessas virtudes porque ele quer que a igreja esteja unida. Então, como que a igreja está unida? Ela está unida por meio de humildade, onde cada um coloca o outro como sendo superior a si mesmo. E aqui é um ponto muito interessante, porque o cristianismo ele nunca vai trabalhar com direitos, ele vai trabalhar com deveres, amém? Essa ideia de direitos que nós temos na sociedade moderna não vem do cristianismo. O cristianismo trabalha com deveres. Então, quando você pega, por exemplo, os 10 mandamentos, você não tem ali direitos, você tem deveres. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Ao mesmo tempo, isso protege a integridade do outro, que acaba tendo o direito de viver, porque eu não o mato, ok? Então, tu tens o direito por uma inferência, mas ele não é a base do cristianismo. A base do cristianismo não é o direito, a base do cristianismo é o dever. Então, aqui ele está tratando justamente disso. Todos nós temos o dever de sermos humildes e o dever de sermos mansos, para que não venhamos a sair dando coice em quem, às vezes, não tem nada a ver com a situação, correto? Então, é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Nós somos chamados a andar de maneira mansa. Paulo, ele fala que nós devemos falar aquilo que é necessário. Quer ver? Abre comigo Efésios capítulo 4, verso 29. Mesmo capítulo. Vocês estão comigo, gente? Tá bom. Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça àqueles que o ouvem. Então veja que o apóstolo Paulo aqui, ele está tratando do quê? De mansidão. Não saia da vossa palavra nenhuma palavra, da vossa boca nenhuma palavra torpe. Antes, aquela que for boa para edificação. É aquilo que é para abençoar, para edificar, para que dê graça àqueles que o ouvem. Tem uma tradução, talvez alguém aí tenha a Almeida Revista Atualizada ou a NVI. Nessas duas traduções aí, ele vai falar que nós devemos falar conforme a necessidade do ouvinte. Quer ver? Tu tens? Lê para a gente aqui, por favor. Felipe, pega aqui o microfone que fica gravado isso. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, olha que interessante. Ele fala conforme a necessidade. O que ele está querendo falar aqui? Cara, tem coisa que às vezes tu vai falar para uma pessoa que é verdade, mas que ela não está precisando escutar naquela hora. Não é a necessidade dela naquele momento. É uma informação que você vai dar para ela, que aquilo não vai ajudar ela, vai prejudicar ela, ela não está pronta ainda para lidar com aquela informação que você vai dar para ela, e ela não está preparada para escutar aquilo. Você vai deixar de falar o que é verdade para os outros? Não, você não vai deixar de falar, mas você vai falar conforme a necessidade. Você vai falar no tempo certo, na hora certa, no momento oportuno. Você não vai pegar, por exemplo, um bebê na fé, e você já vai pegar e despejar tudo que é a doutrina do cristianismo no cara, e deixar o cara morrer intoxicado ali. O cara acabou de vir do mundo, o cara vivia uma vida perversa. Aí tu chega e fala, não, porque tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso. O cara, ainda não chegou o tempo dele escutar essas coisas. Vai chegar o tempo dele escutar essas coisas. Então, conforme a necessidade, a gente precisa entender que a gente é chamado para domar principalmente a nossa língua. Quando a gente fala de mansidão, a mansidão ela se aplica principalmente à nossa língua. A Bíblia ela fala que a língua é um pequeno órgão que bota, que coloca um incêndio numa floresta inteira. É comparado a uma pequena fagulha que incendeia uma grande floresta. E aí ele vai falar que a língua, sendo um pequeno órgão, ela causa muitos males. Isso está lá em Tiago capítulo 3. Então a gente é chamado para ser manso, para se domar, para se controlar, para não explodir. A gente é chamado para ter domínio próprio. Então é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Por quê? Porque a gente vai ter que lidar no trato uns com os outros, amém?
A gente vai ter que lidar nesse trato uns com os outros. E aí ele continua, o que ele fala logo na sequência? Além da mansidão, ele fala que nós devemos ser longânimos. O que é longanimidade? A palavra, ela sugere, vamos lá, vamos ver quem consegue ligar bem as palavras. Raiz etimológica. Tem a ver com isso, mas eu quero que tu junte as duas palavras. Longanimidade, tem duas palavras unidas ali. É isso, mas o que são as duas palavras unidas? Ânimo longo, perfeito, isso mesmo. Então, longanimidade é a junção de duas palavras, ânimo longo. O que é um ânimo longo? É um ânimo paciente, é um ânimo tardio em se irar, é um ânimo no qual você tem paciência com as pessoas. Você não é uma pessoa impaciente, você tem paciência para com as pessoas. Então, veja que interessante, o apóstolo Paulo está entendendo que são virtudes que elas estão crescendo. Primeiro eu tenho que ser humilde para que eu possa ser manso. Porque alguém que não coloca o outro em primeiro lugar, ele vai explodir com o cara, ele não vai querer controlar a sua força, correto? Então eu tenho que ser humilde para que eu seja manso. Depois eu tenho que ser manso para que eu seja longânimo. Eu tenho que ter capacidade de controlar a minha força para que eu tenha paciência com as pessoas. Porque se eu não tiver capacidade de controlar a minha força, eu não vou conseguir ter paciência com as pessoas. Eu vou estourar em ira, em raiva, e eu não vou conseguir ser longânimo para com elas. Então são virtudes que estão crescendo aqui, né? E o apóstolo Paulo está mostrando isso. Então a gente é chamado para ter longanimidade, gente, para a gente ter um ânimo longo. E a virtude da longanimidade é uma virtude que vem do próprio Deus. Deus é longânimo. Deus é tardio em se irar. Deus é benevolente, paciente. Quantas vezes você errou, você pecou e Deus foi paciente contigo? Quantas vezes você deu murro em ponta de faca? Quantas vezes você pisou na jaca? Quantas vezes você disse que não ia mais fazer uma coisa e fez de novo? E o Senhor foi paciente para contigo. O Senhor, ele não explodiu em ira para contigo. O Senhor foi paciente, bondoso, misericordioso. E a longanimidade, então, é uma virtude que nós precisamos passar a ter. Nós precisamos ter paciência. Paciência, óbvio. Paciência não significa que você vai tratar tudo como, não, tem que ter paciência, o cara está, sei lá, fazendo uma coisa abominável e você vai permitir o cara fazer uma coisa abominável. Não é isso. Mas as pessoas, elas precisam de tempo para que elas possam amadurecer, para que elas possam compreender, para que elas possam crescer. Então a gente tem que ser longânimo, paciente. Deus é paciente. Quantos anos você viveu antes de se converter no pecado? Quantos anos você viveu antes de se converter no pecado? Eu vivi 24 anos no pecado antes de me converter. Sendo que dos 14 aos 24 foi terrivelmente em pecado. Terrivelmente em pecado. Fazendo todo tipo de atrocidade. Todo tipo de patifaria, todo tipo de coisa que desonra a Deus, que desonra minha mãe, que desonra meu pai. Todo tipo de pecado terrível eu cometi. Mas Deus foi longânimo comigo. Ele colocou pessoas ao meu redor. Ele me levou para um centro de recuperação, colocou pessoas para pregar o evangelho, teve paciência comigo. Eu demorei muito para mudar algumas coisas e Deus foi paciente para comigo. Paciência é uma virtude do Senhor. E nós somos chamados a ter longanimidade, então, para com os nossos irmãos. Somos chamados a ter paciência uns para com os outros. A paciência é uma virtude que vem do Senhor, ela é um fruto do Espírito, a longanimidade é um fruto do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está construindo aqui as virtudes, andem de modo digno do Senhor. Como? Com toda humildade. Com mansidão, com paciência. Paciência uns para com os outros, amém? Nós precisamos ter paciência. As coisas, elas não são assim, ó. Quando a gente é jovem, eu estou ficando velho, né? Meu Deus do céu, que frase terrível que eu fui falar. Mas quando a gente é jovem, a gente não tem paciência, né? A gente acha que as coisas elas têm que acontecer do dia para a noite, né? Não, do dia para a noite a gente é impetuoso, né? A gente quer as mudanças rápidas, radicais, né? Mas quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a perceber que as coisas não funcionam assim. As coisas têm seu tempo, tem tempo para todo propósito debaixo do céu. A própria palavra de Deus, ela não é comparada sei lá, me falta um exemplo, mas ela é comparada a uma semente. Qual é a característica de uma semente? É que ela leva tempo. Você planta a semente, daí rega ela, daí começa a crescer. O cara que é impaciente olha e fala, esse negócio aí não vai dar fruto nunca. Já pisa em cima da semente, já vai embora, né? Agora o cara que tem paciência, ele vai lá, rega, cuida, né? Ara a terra, tem paciência para que aquela semente ela possa crescer, ela possa frutificar.
Então a gente tem que ter longanimidade. Longanimidade é uma virtude que vem do Senhor. E o apóstolo Paulo trata disso, ele vai tratar no culto que vem, a gente vai falar do versículo 7. E no versículo 7 ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, porque a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Olha o que Paulo está falando. Depois de dizer que a gente tem que ter paciência, ele vai dizer que a graça de Deus, ela é derramada sobre cada um de modo diferente. É derramada conforme a medida do dom de Cristo. Se o cara tem um chamado para ser pastor, Deus vai derramar a graça de um modo nesse cara. Agora, se o cara não tem esse chamado, o cara ele vai ser um pai de família, vai ser uma pessoa comum na sociedade, vai ser um homem de Deus. Mas ele não vai ser um chefe de uma igreja, um líder de uma igreja. Chefe de igreja é ruim, né? Um líder de uma igreja. Então, qual que é a graça que Deus vai derramar para ele? Essa é outra graça. Não é a mesma graça. Porque a graça é derramada conforme a medida do dom de Cristo. O próprio Deus derrama a graça de modo diferente. No culto que vem a gente vai falar da diversidade do corpo. Hoje a gente está falando da unidade, que a gente vai entrar daqui a pouco. E no culto que vem a gente vai falar da diversidade do corpo. Por quê? Porque a graça é derramada conforme a medida do dom. Então a gente tem que ter paciência, longanimidade. A gente tem que ter capacidade de nos domar. A gente tem que ser humilde e olhar para o outro e ver ele como uma pessoa importante. O outro é importante, amém? Ele foi criado à imagem de Deus. Cristo morreu pelas pessoas que estão aqui do lado, cara. Cristo morreu por essas pessoas que estão aqui. Será que nós temos o direito de sermos com essas pessoas não amorosos, sendo que Cristo as amou? Será que nós temos esse direito? Se Cristo as amou, nós temos o direito de não amá-las? Se Deus, que é Deus, teve paciência, quem somos nós para exigir dos nossos irmãos uma conduta que é uma exigência nossa, né? Muitas vezes. Né? Então, o que acontece? A gente tem que ter paciência para que a gente possa andar de modo digno da vocação que nós somos chamados. E aí ele vai falar logo na sequência, ainda no verso 2, suportando-vos uns aos outros. E aqui tem uma chave, né? Pega a visão, como diz o Marçal, né? Terrível, né, Jesus? Não sigam o Marçal, por favor, gente, pelo amor de Deus, me ajudem. Me ajuda a te ajudar. Né? Então, o que acontece? Pega a visão, como diz a chave, pega a chave. O que acontece? Suportando-vos uns aos outros. O que é suportar um ao outro, cara? O que é suportar um ao outro? Isso, obrigado, Mari. Suportar um ao outro não é, cara, aquele cara é chato, mas eu tenho que aguentar ele. Não é isso que é suportar um ao outro. Tem a ver com paciência? Tem a ver, mas não é isso que é suportar um ao outro. A palavra suportar ali vem de dar suporte, vem de ser um suporte. Então, como que tu suporta ao outro? Colocando ou ajudando ele a carregar os seus fardos, as suas dificuldades, as suas lutas. Suportai-vos uns aos outros em amor, no temor do Senhor. Gálatas capítulo 6 ele vai falar isso, que a gente tem que suportar um ao outro. Então, como que tu suporta? Dando suporte. O irmão é mais lento. Tem irmão que é mais lento, tem ou não tem? Tem gente que é lento, cara. O cara é ruim de raciocínio, não consegue formular pensamento, não consegue entender algumas coisas. E aí, o que você vai fazer? Vai chutar o cara igual cachorro morto? Ou você vai dar suporte para o cara? A gente teve uma experiência agora recente, foi bem legal, até um testemunho. Não estou aqui querendo me gabar do meu filho, tá? Só vou dar um testemunho. Mas o Mateus, ele vai na escola e tem um menino que ele tem dificuldade na sala de aula. E a mãe não sabe se ele tem dislexia, ela veio conversar com a gente e tal. E ela veio falar que o Mateus é um menino que ajuda ele na sala a conseguir desenvolver ali as coisas. Então, isso tem a ver com dar suporte. O menino não está conseguindo compreender, senta do lado e ajuda ele. Não joga ele para escanteio. O cara não presta mais, não, porque o cara não entende. Como é que pode não entender? Não, cara, não entende, tem gente que não entende, cara. Tem gente que é limitada, tem gente que não teve o estudo que tu teve, que não teve a capacidade que tu teve a tua história. Tem gente que não tem a graça que tu recebeu de Deus. Talvez tu foi muito mais agraciado por Deus do que outro. E louvado seja o nome do Senhor por isso. A glória de Deus não é tua. Não é porque você merece essa graça, é porque Deus quer te usar como uma bênção na vida das pessoas. É por isso que Ele derramou essa graça para a tua vida, para que tu seja um suporte na vida dos outros. Então, Ele está tratando disso. Quando Ele fala suportai-vos uns aos outros, dá suporte, cara, ajuda. Quando eu era criança, a gente ia pular o muro, e como é que a gente pulava o muro? Bota a mãozinha, dá suporte, né? Levanta o cara, ajuda ele a pular o muro. Baixinho, que nem eu, né? Ajuda. Né? Então,
a gente precisa entender que a gente tem que dar suporte um ao outro. O Senhor nosso Deus, Ele estabelece isso como a norma da conduta da vida cristã. Andem de modo digno da vocação com que foram chamados. Como? Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros no amor de Cristo, ou no temor do Senhor, né? E aí ele vai falar logo na sequência, algo muito interessante. Ele vai estabelecer o porquê. Por que a gente tem que andar desse modo? Verso 3, coloca ali para a gente, verso 3 de Efésios 4. Olha só. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por que eu preciso, então, andar de modo digno da vocação em que eu fui chamado, sendo humilde, andando com mansidão, com longanimidade, suportando um ao outro? Por quê? Porque eu sou chamado para guardar a unidade do Espírito. Qual é a unidade do Espírito? É a unidade da igreja. E como que a unidade da igreja é mantida? Pelo vínculo da paz. Pelo vínculo dos membros uns com os outros, tendo paz. Paz entre os membros da igreja. Sem animosidade, sem ira, sem contenda, sem divisão, sem facção, sem esse tipo de coisa, mas mantendo a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, por meio de um tratamento cordial uns para com os outros, por meio do respeito um para com os outros, por meio da humildade, por meio da mansidão, por meio da longanimidade, por meio, né, de preservar ali, de suportar um ao outro. Então o apóstolo Paulo está trabalhando isso aqui, por quê? Porque ele tinha acabado de falar no capítulo anterior que a igreja agora tinha tido a parede da inimizade derrubada. Quem estava nos cultos quando eu falei sobre isso? A parede da inimizade havia sido derrubada. Que parede da inimizade que tinha sido derrubada? A parede que separava judeus de gentios. Então os judeus e os gentios eram inimigos antes da vinda de Cristo. Mas com a vinda de Cristo houve uma parede da inimizade sendo derrubada. E a igreja agora era composta por judeus e por gentios. E agora eles precisavam buscar manter esse vínculo da paz que o Senhor Jesus havia dado para eles, por meio de derrubar a parede da inimizade. Então, quando ele está tratando sobre isso, ele está tratando justamente sobre unidade no corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa ter unidade. Como que nós temos unidade? Por meio de um tratamento cordial uns para com os outros, por meio de bons relacionamentos, por meio de respeito, por meio de amor na prática. A palavra amor, em algumas Bíblias, era traduzida por caridade, né? E a caridade é uma boa palavra, porque caridade é amor na prática. O que é caridade? É amor na prática. É amor sendo praticado. Quando a gente fala de amor na Bíblia, a gente nunca está falando de amor como sendo um sentimento, uma questão apenas interna. O amor na Bíblia é objetivo, é um ato. A Bíblia fala que Deus amou, é um verbo de ação. Deus amou o mundo. Como? Entregando seu Filho. Ele não amou o mundo por meio de emoções e sentimentos, ele amou por meio de atitudes. Então essas atitudes é que constroem as pontes para que a igreja tenha unidade. Para que nós tenhamos o vínculo da paz sendo mantido, para que nós nos amemos uns aos outros, assim como Cristo nos ordenou. Cristo nos ordenou a amarmos uns aos outros. Ele disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é muito forte, porque como Cristo amou o seu povo? Morrendo por ele, correto? E aí ele fala, que vos ameis uns aos outros, assim como Cristo vos amou, assim como eu vos amei. Então, o apóstolo Paulo estabelece que a igreja precisa andar nessa conduta, por quê? Porque essa conduta mantém a unidade do Espírito. A unidade do Espírito é mantida pelo vínculo da paz. O vínculo da paz uns para com os outros. Hebreus 12 fala assim, no que depender de vós, tende paz com todos. Nem sempre depende de nós, nem sempre conseguiremos ter paz com todos. Mas no que depender de nós, deveremos ter paz com todos. Jesus, ele disse que se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, nós não deveríamos nem ofertar no altar, nem levar a nossa oferta no altar, porque nós precisamos ter o vínculo da paz, nós precisamos amar-nos uns aos outros. Então é isso que o apóstolo Paulo está construindo aqui. E ele está construindo isso, por quê? Porque ele vai falar por que nós somos unidos no Espírito. E aí do verso 4 ao verso 6, ele vai descrever isso, né? Ele vai falar o que no verso 4 ao verso 6? Ele vai dizer que há um só corpo. Então por que precisamos preservar a unidade do Espírito? Porque há um só corpo. Ele vai falar que há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai que é sobre, por e em todos. Amém? Por que então a gente precisa manter a unidade pelo vínculo da paz? Porque há um só corpo,
há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo e há um só Deus e Pai, que é em todos, por todos e sobre todos. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Então, é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Eu queria trazer aqui, estou encaminhando para o final já, tá? Já estou falando há 45 minutos. Então, já estou encaminhando para o final, mas eu queria aqui tratar alguns pontos aqui. Primeiro ponto, você busca a unidade do Espírito por meio da paz com seus irmãos? Você é um pacificador? Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Você é um pacificador, você busca a unidade do Espírito por meio de paz com os teus irmãos? Você busca a unidade da igreja? Ou você é rixoso, contendioso? Você busca divisões, facções? A sua língua tem servido como um instrumento de morte ou de vida? Como você lida com o amor que você tem pelos teus irmãos? Você os ama na prática de verdade? Ou você os ama apenas na teoria? Você consegue amá-los? Você tem buscado a unidade do Espírito? Porque isso, gente, é muito sério, tá? Isso é mexer com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor nosso Deus, a quem Ele comprou. E Ele uniu judeus e gentios e povos de todas as línguas, tribos, raças e nações, para que pertençam ao Senhor. Então aqui vai uma advertência: não seja contendioso, não seja rixoso, não seja alguém que pela tua língua você causa divisão, você causa problemas. Você tem que buscar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você precisa buscar ter relacionamento com os teus irmãos de maneira correta. Ah, pastor, mas tem gente que eu não me dou tão bem. Cara, não tem problema, mas você precisa amá-lo. Você precisa respeitá-lo. Você não pode falar mal do irmão, você não pode ficar tratando ele com indiferença, você não pode ficar agindo de modo errado só porque, não, mas eu não tenho afinidade com ele. Então anda com quem tu tem afinidade, mas ame quem você não tem afinidade também. A Bíblia ela fala que nós devemos amar até nossos inimigos. Nós devemos amá-los. Então, ame com quem você não tem afinidade. Ah, mas eu discordo do cara. Cara, pode discordar, discorda, mas ame o cara. Discorde, mas ame. Tenha respeito pela pessoa. Né? Ah, mas o cara é irmão. Porque tem gente que é falso crente mesmo, né? Tem gente que é lobo, né? Mas se o cara é irmão, o cara é nascido de novo, tu acredita que o cara tem o Espírito, tu acredita que ele foi comprado pelo sangue de Jesus, então ele é corpo de Cristo. E se ele é corpo de Cristo, você não pode trabalhar causando intriga no meio do corpo de Cristo. Você precisa amar os seus irmãos. Esse é o primeiro ponto. Não seja contendioso. Busque a unidade do Espírito por meio do vínculo da paz. Da paz do quê? A paz dos relacionamentos. Não seja uma pessoa que anda causando contenda. Esse é o primeiro ponto de aplicação aqui. Segundo ponto de aplicação. Você considera os outros superiores a ti mesmo ou você é um humanista em vez de um cristão? Que se coloca como centro do universo e tudo tem que girar ao teu redor. Você coloca as pessoas acima de você mesmo? Você as serve? As pessoas são mais importantes para você do que você mesmo? Você morreria como Cristo morreu por pessoas? Você entregaria a sua vida por pessoas? Obviamente nós entregamos a vida em primeiro lugar por Deus, quem compra as pessoas é Cristo, mas nós, como chefes de família, temos que morrer pelas nossas esposas, temos que entregar nossas vidas pelos nossos filhos. Nós, como membros de uma igreja, se passarmos por momentos de dificuldade, temos que também entregar nossa vida pela igreja. Quantos pastores que entregaram a vida pelas igrejas? Eu vi ontem uma história na conferência que eu fui, muito bonita. Ele estava contando a história, bonita porque eu não estava lá, né? Mas é bonita a história. Ele estava contando a história de um pastor que viveu na época da cortina de ferro. E esse pastor, ele foi preso na União Soviética, ele ficou 20 anos preso numa solitária. Esse cara, quando foi liberto, ele saiu com sérios problemas psicológicos, ele saiu completamente destruído e arrebentado. Só que esse cara, ele teve uma experiência muito legal, né, dentro da cela, porque o cara estava falando sobre glorificar Deus no sofrimento, né? E ele estava na cela e ele ouviu um cara batendo na parede e ele reconheceu que era código Morse. Ele entendia código Morse, o outro cara também entendia. Na época da cortina de ferro as pessoas entendiam isso. Então, esse cara começou a falar que queria se matar. E aí ele começou a falar do amor de Cristo por meio de código Morse. E aí ele acabou de falar e nunca mais ouviu nenhum barulho na sala do lado. Passou aquela situação, ele esqueceu. Depois de 20 anos, quando ele foi liberto, ele foi numa igreja, e ele foi contar a história dele na igreja, e quando ele contou, um cara se levantou chorando, que era o cara que estava da cela do lado. O cara também tinha sido preso na época da cortina de ferro, e tinha se convertido,
e tinha se tornado um cristão. E por que eu estou falando isso? Porque aquele homem, cara, ele entregou a vida dele por amor a Cristo, cara. Entregou, o cara ficou 20 anos preso numa solitária, cara. Por quê? Por amor a Jesus. Em primeiro lugar, por amor a Jesus. Agora, quando você ama Jesus, isso transborda, isso vai para o próximo, amém? Então você está entregando, você está se considerando como menos importante do que os outros? Ou para você é o centro do universo. Você não, a vida gira em torno de mim. O que importa é eu fazer as minhas vontades, é eu ser feliz. Não, cara, não é isso que é o mais importante, cara. Não é o mais importante. O mais importante não é ser feliz, o mais importante é ser fiel, cara. E se a fidelidade te trouxer dor e sofrimento, glorifique a Deus no meio da dor e do sofrimento. Mas seja fiel a Deus. Honre o Senhor teu Deus. Não fica achando que eu nasci para vencer. Nasceu para vencer por quê, cara? Quem que foi que falou isso, que tu nasceu para vencer? A gente nasceu para honrar a Deus. A gente nasceu para glorificar o nome do Senhor. A gente nasceu para dar glória ao nome dEle, ao nome do Senhor. É para isso que a gente nasceu, para se alegrar no nosso Deus. Não nascemos para vencer. Se aprover o Senhor, a gente é mais do que vitorioso por meio de Jesus Cristo, isso é óbvio, mas esse vencer nesse sentido que as pessoas colocam, não é esse vencer do sentido bíblico que as pessoas colocam. Então, esse é o segundo ponto. Você tem colocado os outros na tua frente, ou você trata você como sendo a coisa mais importante do mundo? Você é a pessoa mais importante do universo. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Você fala as palavras para a edificação das pessoas conforme a necessidade delas? Você fala conforme a necessidade? Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa, e aí depois eu fui conversar com outra pessoa sobre essa situação. Ela falou, tu falou isso? Eu falei, não falei. Por quê? Cara, porque ela não ia entender agora. Não ia entender, não adianta eu falar isso agora para ela. O que adianta eu falar isso agora para ela? A pessoa não vai entender. Um passo de cada vez. Acrescenta um pouco de conhecimento, vai tratando, deixa o Senhor maturar, deixa o Senhor tratar. Então você fala as palavras para edificação. E quando eu falo falar as palavras para edificação, não estou dizendo que você não tem que repreender ninguém. Não é isso. Você repreende aquele que você ama, amém? Você repreende, você fala, cara, você está... Falar para edificação é também falar para o cara, você está pisando na bola, cara, você está em pecado, cara. Se você não se arrepender, Deus vai te pegar, cara. Então, falar as palavras para edificação envolve isso também. Mas a questão é, você fala as palavras para edificação porque você ama as pessoas e considera elas mais importantes do que você? Você tem dito palavras para edificação delas? Ou você só está preocupado consigo mesmo, como eu disse no ponto anterior? Porque isso tem que ficar como uma reflexão para a gente. O mundo não gira ao nosso redor, gente. A igreja, ela é chamada para glorificar a Deus. Um dos problemas que a gente tem hoje nas igrejas é que as pessoas fazem o culto para o homem. Então, o cara estrutura toda a igreja para receber pessoas. Então, eu estruturo toda a igreja para receber pessoas. Então, eu vou fazer toda uma estrutura de igreja para que quem venha se sinta bem. Não, o culto é para Deus. E as palavras para edificação são as palavras que Deus nos dá para falar para as pessoas. Então, a gente precisa louvar o nome do Senhor e a gente precisa falar para as pessoas conforme a sua necessidade. O que a pessoa está precisando escutar? E aí você precisa ter sabedoria, discernimento. E aí eu tenho uma palavra boa para ti. A Bíblia fala que todo aquele que deseja sabedoria, Deus a dá liberalmente. E nada lhes impropera. Tiago 1,5. Aquele que deseja sabedoria, peça a Deus. Porque a todos Deus dá liberalmente e nada lhes impropera. Se você quer ser sábio, peça a Deus. Fala, Deus, eu preciso de sabedoria. Não adianta tu ter um monte de conhecimento se tu não tiver sabedoria para lidar com esse conhecimento, para falar com as pessoas, conforme a necessidade de cada um. Você precisa ter sabedoria para lidar com isso. Você precisa falar conforme a necessidade. Então esse é o outro ponto. Você tem falado as palavras conforme a necessidade? Fica aqui uma reflexão para a gente, né? Cristo morreu para salvar a sua igreja, para edificá-la. Cuide para que a gente não seja encontrado lutando contra Deus, promovendo a divisão do corpo de Cristo e não tratando, né, o corpo de Cristo com o devido cuidado, né? E conclusão, então, para a gente encerrar isso aqui. Se a gente foi eleito, predestinado, redimido, perdoado, selado, vivificado, salvo pela graça, então a gente tem que andar de modo digno da vocação que a gente foi chamado. Amém? Se tu foi salvo por Jesus, cara, se tu é um salvo de verdade, estou falando aqui com gente que é salvo. Se tu não é salvo, aí você precisa se converter. Mas se tu é salvo de verdade, você tem que andar de modo digno da vocação que tu foi chamado, cara. Tu não tem outra opção. Ah, não, mas eu acho que é mais legal viver de... Então tu não foi salvo, cara. Se tu acha isso aí, tu não foi salvo, cara. Me desculpa, mas tu não conhece o Evangelho da Cruz, tu não conhece a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, que a gente possa andar de modo digno da vocação que a gente foi chamado. Amém, gente?
Gostaria de convidá-los a se colocar de pé, a gente vai estar dando fim ao nosso culto. Nós vamos orar. Eu gostaria aqui de fazer 3 apelos. Se você ainda não está unido pelo Espírito à Igreja de Jesus, você ainda não foi perdoado nos seus pecados, se arrependa e creia no Evangelho para que você seja batizado com o Espírito Santo e assim passe a pertencer à Igreja de Deus, para que você possa ser unido em um só Espírito. Se você já faz parte da Igreja de Jesus, mas tem andado em contendas e intrigas, volte-se para Deus, peça perdão pelos seus pecados e busque o revestimento de poder do alto para que você possa ter as atitudes de uma nova criatura em Cristo Jesus. E se você tem andado de modo que você tem preservado o vínculo da paz, suporte os seus irmãos, cuide dos fracos para a glória do Senhor. Seja uma bênção na vida dos fracos para a glória do Senhor. Amém?